Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Vamos falar hoje sobre resistores, certo? Entender um pouquinho o que seria, né, em um circuito elétrico, o que seria um resistor, qual a função, né, desse aparelhozinho e também quais aparelhos que nós temos em nossas casas possuem resistores e para que serve, tá bom? Então, os resistores, né, eles estão presentes nos circuitos elétricos, né? Então, aqui nós temos o exemplo, né, de um resistor. Isso aqui é um resistor, tá certo? Que no circuito, né, quando a gente desenha um circuito, ele é representado dessa seguinte maneira aqui, ó, certo? Ele é representado assim, em um circuito elétrico. Bom, isso aqui, né, é o que a gente chama de resistência do chuveiro, né? Então, dentro do chuveiro, certo? Existe aqui essa estrutura que é chamada de resistência. Na verdade, o nome disso aqui, isso aqui é o resistor, certo? Resistência, exatamente, a gente vai entender daqui a pouco o conceito de resistência, tá bom? Mas isso aqui é um resistor, nós chamamos de resistência, tá certo? Isso aqui serve para quê? Lá no chuveiro elétrico serve para aquecer, né, a água. Isso aqui é algo que consome muita energia. Nós temos aqui uma lâmpada incandescente, né, que também possui, né, aqui, ó, um resistor, tá certo? Por isso que ela aquece, tá bom? Muito bom. Então, podemos dizer o seguinte, que os resistores, né, são caracterizados por uma grandeza física que mede oposição, certo? Mede a oposição oferecida pelas partículas que constituem a passagem da corrente elétrica. Traduzindo tudo isso que eu falei aqui, né? Então, quando... Vamos mostrar aqui, ó. Então, olha só. Isso aqui é uma representação, né, de um resistor. Então, aqui eu tenho um condutor, aqui eu tenho um condutor. É como se fosse um fio, por exemplo. Quando eu estabeleço aqui um ADDP, quando eu ligo isso, por exemplo, numa tomada, numa pilha, numa bateria, o que vai acontecer, né? Surge a corrente elétrica, como a gente já estudou, né? Então, olha só. Os elétrons, ó, eles se deslocaram aqui, ó, muito com facilidade, né? Eles se deslocaram com facilidade. Quando eles encontram esse resistor, o que é que vai acontecer, ó? Quando eles encontram esse resistor, eles percebem, eles sofrem uma resistência à sua passagem, uma oposição à sua passagem, né? Certo? Essa oposição à passagem, ó, isso dificulta a passagem desses elétrons, certo? Depois eles passam normalmente, certo? É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, esfregando uma mão na outra, certo? Eu consigo esfregar uma mão na outra com facilidade. Se eu começar a esfregar e pressionar ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eu começo a perceber que uma dificuldade, né, a minha passagem de uma mão na outra. Se eu acelerar isso, o que vai acontecer? Eu sinto minha mão aquecer, tá certo? Então é isso que acontece aqui, né? Quando a corrente elétrica passa por um resistor, ela sofre uma resistência à sua passagem, consequentemente há um choque maior entre os átomos, né? Entre essas moléculas, e esse choque faz com que haja um aquecimento. Por isso que o resistor, né, ao oferecer uma dificuldade à passagem dos elétrons, né, da corrente elétrica, né, faz com que haja um aquecimento, tá bom? Por isso que nós utilizamos, aqui ó, vamos voltar, nós utilizamos aqui nesses instrumentos, né? Então, quando nós ligamos isso aqui lá na tomada, né, estabelecemos uma diferença de potencial, surge aqui uma corrente elétrica, certo? Então, a passagem da corrente elétrica aqui, né, causa o efeito Joule. Lembra que a gente falou disso já, os efeitos da corrente elétrica? O efeito Joule, que é o efeito térmico. Isso aqui aquece muito. Isso aqui aquecendo vai aquecer a água. Temos a água quentinha. Aqui da mesma maneira, quando os elétrons passam por aqui, aqui eles conseguem passar normalmente. Quando chega aqui, nesse filamento de tungstênio, ocorre uma oposição à sua passagem. Isso aqui começa a aquecer. Isso aquece tanto que começa a brilhar. E nós utilizamos da iluminação. E também, isso aqui aquece bastante, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Então, olha só. Podemos definir a resistência elétrica R de um resistor como sendo o quociente entre a DDP, né, e a corrente. É a relação entre a DDP quando eu ligo lá a uma DDP e vai surgir uma corrente elétrica, tá bom? Então, nós podemos dizer que R é igual a U sobre I, que é a tensão dividido pela corrente, certo? Isso aqui também é conhecido como primeira lei de Ohm, tá certo? A lei de Ohm, vamos falar da primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm fala de quê?
diz que a intensidade da corrente elétrica que percorre um resistor é diretamente proporcional à tensão entre seus terminais. Então, como foi que ele chegou a esse resultado? Ele verificou que quando ele aumentava a tensão, a corrente elétrica também ia aumentar, certo? Por isso que são diretamente proporcionais. Quando ele diminuía a tensão, a corrente elétrica também diminuía, né? E quando ele fazia essa divisão, né, ó, aqui, ó, o 1 sobre 1 era exatamente igual ao 2 sobre 2 e era igual a o 3 sobre 3. Ou seja, quando ele fazia essa divisão, sempre ele encontrava o mesmo valor, certo? Por exemplo, imagina que ele tinha... Vou colocar só aqui, peraí, então olha só, eu posso dizer que U é igual a R vezes I, né? Fazendo aqui o cruz credo, certo? E a unidade, né, de resistência elétrica é esse símbolozinho aqui, ó, chamado de ohm. Então, para vocês entenderem aquilo que eu estava falando, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui com números. O que foi que esse rapaz aqui verificou? Né? Imagina que ele ligou lá um resistor, um condutor, a uma tensão de 40 volts, certo? E a uma corrente de 4 amperes, certo? Aí ele fez o seguinte, ele reduziu isso aqui pela metade, certo? Ele reduziu pela metade, ele ligou a 20, certo? Quando ele verificou a corrente, ela estava 2, certo? Aí depois ele reduziu aqui para 10. Quando ele verificou aqui, estava 1. Ele percebeu que fazendo essa divisão aqui dá 10, aqui dá 10 e aqui também dá 10. Ou seja, ele encontrou o mesmo valor. Esse valor aqui que ele encontrou que era constante, ele chamou isso aqui de R, que era exatamente o valor da resistência. Tá certo? Claro que essa resistência ela não muda, é constante, mas ela depende também da temperatura e do material, tá certo? Que é exatamente o que a gente vai ver na segunda lei. A segunda lei vai falar disso, tá bom? Então, esses resistores que obedecem a essa lei são chamados de resistores ohmicos, tá bom? Então, vamos ver um exemplo agora, né? Um exemplo para a gente mostrar na prática como é que a gente faz esses cálculos. Tá bom? Então, olha só, um resistor sob tensão de 40 volts, então, isso aqui, a tensão é a DDP, né? Que é U, chamamos de U. U igual a 40 volts. É percorrido por uma corrente que a gente chama de I, de 5 amperes. Certo? Ele quer que você calcule a resistência, R. Bem simples, né? Bem direto esse exemplo. Nós vimos que a primeira lei de Ohm diz que R é U sobre I, né? Acabou de ver isso. Ou seja, R vai ser igual a U, que é 40, I, que é 5. Ou seja, R vai ser igual a 8, né? 8 ohm, né? Que é o símbolozinho de... Bem simples, né? Tá certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né? Apenas falar um pouco de resistência e da primeira lei de Ohm. Beleza, gente? Tranquilo? Bons estudos!